Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Eu sou Manuel Lima e este é o canal Brasil 17, o BR 17. Bom, o título deste vídeo vocês estão vendo: Bolsonaro e o tsunami conservador. Por que aconteceu esse tsunami conservador? De onde veio? Um milagre, alguma coisa e tal? Eu tenho a minha opinião e vou dar a minha opinião. Muitos de vocês podem concordar ou não concordar, mas é a minha opinião, né? Ah, ah, Mesmo antes de 64, do governo militar, o Brasil já tinha sido invadido por agentes comunistas, cubanos, russos e até chineses, né? Brasileiros tinham treinamento em Cuba, na Rússia, na China. Isso é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Então, e faziam aquelas guerrilhas e tal, tinham os grupos de guerrilha, de assalto, sequestro, eles queriam implantar à força, né, o marxismo no Brasil, o comunismo, né, nos moldes da guerrilha, da força, da imposição. Aí, evidentemente, veio a contra-revolução dos militares e tal, e tudo foi democraticamente instaurado e tal, né? E o governo militar foi uma época muito boa. E ele só aconteceu também porque a população não queria o comunismo. A população brasileira é um povo um povo que tem a sua tradição religiosa, de amor à família, à propriedade, à justiça. É um povo pacífico, né? Então as pessoas foram às ruas e tal, pedindo intervenção, as mulheres faziam passeatas e tal, e acabou que entrou o governo militar em 64 e ficou aí 21 anos, né? E foi uma época muito boa, o comunismo foi combatido, os grupos terroristas foram combatidos e tal, mas já nessa época, os comunistas, os agentes comunistas e tal, começaram a se infiltrar na mídia, nas universidades, né? Eu posso falar porque fui estudante naquela época. Fui estudante à noite, em escola particular, né, em faculdade particular, e que essa ideologia não era implantada, mas sim nas escolas públicas. Aquele pessoal que estuda de dia e tal, não sei o quê. E com o passar do tempo foi se criando uma ideia da ditadura militar, da repressão, né, da tortura e tal. Mas era uma guerra. O Brasil tinha, os militares tinham a obrigação de levar a pátria do comunismo. O povo não queria o comunismo, como não quer hoje. Então, não fosse os militares, eles tinham instalado o comunismo naquela época no Brasil. Hoje, nós teríamos uma Venezuela sem sombra de dúvida. Mas aquilo foi crescendo, crescendo, depois veio a anistia. Com a anistia voltaram aqueles que tinham sido extraditados, aqueles que eram forragidos e tal, e essa equipe foi entrando na política, né? Aí veio o governo do Tancredo Neves, que ainda foi eleito por via indireta e tal. Ele não conseguiu assumir, morreu numa morte que até hoje eu tenho as minhas dúvidas, e eu acredito que muitos de vocês também têm. Então assumiu o José Sarney. A partir daí, eles começaram a vender para a população, quer dizer, já vinham vendendo, né? Mas fortaleceram a ideia de uma democracia, de liberdade, de um governo diferente, e com aquela ideia que tinham plantado da ditadura e tal, nós, a população, acabamos sendo seduzidos por essa conversa afiada desses políticos. E aí saiu José Sarney, veio o Collor, saiu o Collor, veio o vice, o Itamar,
depois de Itamar veio Fernando Henrique e tal, e a coisa foi cada vez mais partindo por um lado assistencialista e as ideias comunistas sendo impregnadas na mídia, nas universidades, nas escolas. A essa altura já tinha os professores, os jornalistas, todos já idiotizados no comunismo, né? Todos já zumbis defendendo o comunismo. Uns porque compraram a ideia por inocência, por desconhecimento, e outros estavam se vendendo, porque o negócio começou a dar dinheiro, a corrupção expandiu de uma forma avassaladora, né? Aí sai o Fernando Henrique, que ficou 8 anos no poder, é eleito pela primeira vez presidente o Lula, ficou 8 anos também, e a corrupção aumentando e tal. O Brasil era dividido entre os partidos e tal. Era uma combinação, não tinha uma forma patriota de administrar o país. O país era loteado, a corrupção estava em todo quanto é lugar. Aí, de repente, se elege a Dilma presidente do Brasil. Aí sabe, a minha ficha começou a cair, foi justamente aí. Falei, como é que pode eleger uma pessoa que foi uma terrorista, né? Pertencia a um grupo revolucionário de libertação, um grupo armado, participava de assaltos, de sequestros, inclusive naquele acidente que um carro-bomba foi jogado contra o quartel e matou o soldado que estava de sentinela e tal. Falei, como é que pode uma mulher dessa, uma terrorista, virar presidente do Brasil? Aí eu comecei a me envergonhar com isso. E conversando com as pessoas, eu vi que muitas pessoas também estavam com essa ideia, como eu estava. Está tudo errado, nós fomos enganados todo esse tempo e tal. E aí veio aquele negócio do impeachment da Dilma, o povo foi às ruas, então o povo começou a desconfiar, a sacar que estavam sendo enganados, né? Que não existia nenhum partido de direita, de conservador, nada. A coisa tinha se tornado um filme de terror, né? Nas escolas, na educação, né? Começou a se formar os grupos, as ONGs, porque é negro, porque é branco, porque é homossexual, porque é bissexual, quer dizer, jogar um contra a outra. A família, porque esse pessoal, a teoria, na verdade, esses comunistas que hoje nós temos aí no poder, eles tinham abandonado aquele negócio da guerrilha afrontada com o exército, né? A guerrilha com armas e tal, enfrentando, querendo tomar o poder à força, e passaram a um sistema grancismo e tal, que é assim, você vai acabando com a família, com o poder patriarcal, infiltra o pessoal na mídia, nas igrejas, nos quartéis, nas escolas e tal, e vai vendendo uma ideologia diferente para o povo, né? Como se estivesse atendendo pequenos grupos e tal, e a população vai sendo esquecida, né? E a coisa, no governo de Dilma, então, a corrupção tomou dimensões imensas, né? Inclusive financiando coisa para as ditaduras cubanas, venezuelanas, para a África e tal. Quer dizer, o Brasil deixou de se relacionar com as potências, Estados Unidos, Inglaterra e tal, para se relacionar com essas ditaduras comunistas, né? E no caso do impeachment, então, o povo se levantou e então começaram a aparecer as mídias
na internet o pessoal de direita, né? Terça Livre, Brasil Paralelo, Diego Fox, tal, e o povo começou a tomar uma consciência. Eu não sei se a propósito ou até sem pensar, aparece o Bolsonaro com um discurso defendendo causas que, na verdade, são causas que estão na nossa alma, que tinha sido sufocada com toda essa ideologia comunista e tal, que foi implantada, que nos seduziu, que nos amorteceu a nossa alma, quer dizer, a nossa alma ficou sobrepujada, ficou cimentada, né, aprisionada. E essas ideias que defendidas por Bolsonaro de família, de religião, de anticorrupção, de educação, contra a marginalidade, né? Começamos a perceber que essa também era a nossa proposta. Ele estava realmente defendendo aquilo que a nossa alma deseja. Então, a nossa alma começou a acordar aí. A nossa alma de conservadora, de um povo decente, um povo trabalhador, um povo que é pela família, um povo que é religioso, né? Um povo cristão, né? Porque hoje nós temos todas as religiões aqui, não importa se o cara é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico. Na verdade, temos Deus, né? E mesmo que você for um judeu, você é religioso também e tal, e é contra toda essa corrupção, todo esse desmando, toda essa criminalidade. Nós estamos aí hoje com 60 mil assassinatos por ano, e tirando aqueles que morrem no trânsito ainda, né? Estamos falando de assassinatos mesmo, de crimes de assassinato. Então o Bolsonaro acordou, libertou a nossa alma daquele sono profundo, né, que jazia escondida, iludida por uma proposta assistencialista, por uma mentira, porque, na verdade, a política que nós temos hoje, os políticos que nós temos hoje, é uma mentira. Eles não governam para o povo, eles governam para si mesmo, para permanecer no poder, para vantagem própria, para mandar riqueza para fora, né? Para apoiar essas ditaduras, porque o que eles querem implantar, e que o plano era implantar em toda a América Latina a pátria grande, que mais falam, né? O Foro de São Paulo, todas essas coisas que vieram e tal. Mas a nossa alma acordou. Então, 70% dos brasileiros se viram bolsonaros, né? Como se fosse um Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro hoje é o presidente eleito, eu me sinto um presidente eleito. Estou tendo, assim, a sensação de que eu também vou dirigir o país, né? E enquanto ele continuar realizando aquilo que é promessa de campanha, esses 70% de brasileiros que são conservadores, patriotas, de família, de religião, de caráter, de moral, nós vamos estar com ele como se nós estivéssemos dirigindo o país. E até agora ele vai indo bem, porque eles têm escolhido, com raríssima exceção, o que ele tem escolhido para ministro, uma coisa fantástica. Então era isso que eu queria dizer. Esse tsunami não é nada mais que o libertar de um sono profundo da nossa alma que jazia adormecida há muito tempo, que foi seduzida e foi aprisionada por uma demagogia, por partidos políticos, por políticos todos sem caráter, e que hoje está vindo à tona. É difícil